Cultura presente nas redes 2, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Transforme seu lixo em música, projeto contemplado no edital Cultura presente nas redes 2. Imagina quanta música a gente pode tirar de um simples tubinho de vitamina C. Temos N possibilidades. Então a primeira coisa que a gente pode fazer dele, então a gente descobre que ele tem, só por si só, não muito, e essa possibilidade aqui. Então conforme você aumenta o tamanho do tubo, ele vai se tornando mais grave. E a mesma nota que você bate aqui, você dá para ver que tem uma nota perceptível. Então você já tem aqui duas possibilidades sonoras bastante interessantes com esse material aqui. Agora, como é que a gente vai fazer isso daqui? Então isso aqui a gente tem um procedimento. Então, antes disso, eu vou falar um pouquinho do metrônomo, que foi um tema que eu prometi falar no vídeo anterior. Então, o metrônomo é um dispositivo que faz a contagem dos tempos de forma precisa. Né? E a gente precisa, ter sempre em mente que a música era toda baseada num pulso. E esse pulso era dividido em porções fracionalmente iguais e proporcionais. Hoje você tem vários aplicativos que você pode instalar no celular de metrônomo e afinador. Eu tenho um aqui, eu não vou dizer qual é, nem lembro o nome aqui. Então você põe metrônomo no 60. Então você tem que bater o pulso igual. O pulso se divide em 2, em 3, em 4, em 6, em 8, em 12, em 16. Então, as combinações dessas porções, elas são que formam os esqueletos de todos os ritmos que a gente conhece. Tá? Então, se você vai pegar e estudar uma célula de samba, igual foi abordado em vídeos anteriores, tutum, 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 tutum. Aí você pode pegar seu chocalho, Se você quiser, você aumenta mais rápido para você fazer uma, Então sempre convém você estudar com o metrônomo, porque a gente não tem um pulso regular. Se a gente tivesse um pulso regular no corpo, a gente não conseguiria nem viver. A gente vive exatamente pelos pulsos irregulares. Então você pode aí baixar um aplicativo de metrônomo, Normalmente tem um metrônomo junto com o afinador, que é melhor ainda. Até porque você vai precisar do afinador para trabalhar as possibilidades que a gente vai ter agora em cima do tubo de vitamina C. Então, primeira coisa, como é que a gente vai fazer, Eu comecei aqui no vídeo unindo os tubos, mas isso aqui não é assim, você não vai conseguir pegar dois tubos e unir. Então, você vai ter que fazer uma prática, que os pedreiros fazem muito quando vão emendar um cano de PVC no outro, que eles chamam de bolsa, eles fazem a bolsa. O que é isso? Você vai chegar no fogo, em cima no fogão, Cuidado, não chega muito perto para não queimar. Você vai ficar rodando o seu tubo ali, até sentir que ele amoleceu. Então, no momento que ele amoleceu, você vem com o outro, sem cortar o fundo, e você empurra até onde você conseguir. E você vai fazendo assim,
sucessivamente. Sem você cortar nada. Depois que aquilo, você vai levar um tempo fazendo isso. Você pode fazer um tubo grande de 1,5 metro, dependendo de quantos frascos que você tem. Isso aqui leva um tempo para juntar. É legal que eu tenho meus amigos, meus colegas de trabalho, que, né, cada mês me trazem 5 ou 6, eu tive que juntar muito para fazer os trabalhos desse vídeo. Então aí, você vai, né, deixa eu juntar um bocado, aí depois você vai lá no fogo, né, faz isso, né, você pega, né, amolece, né, deixa ela ficar bem macia. Quando está macia, você vem com outro tubo e entra aqui. Vai até onde aguentar. E vai fazendo isso sucessivamente. E deixa esfriar durante 1 hora, pelo menos. Aí depois, dependendo do que você vai fazer, você já tem os tubos no formato. Então todos eles já fizeram as bolsas, já esfriaram, eles conseguem se encaixar. Aí para você aumentar o tamanho do tubo que você quer, você corta o fundo. Então esse aqui tem que ter o fundo, o primeiro tem que ter o fundo. Depois você corta o fundo do outro, você corta o fundo do outro. E então, na verdade, você tem um tubo desse tamanho aqui. Então esse tubo aqui, ele te possibilita tocar uma nota percutida, e ele te possibilita ter uma nota afinada. Aí se você tiver com afinador, como é que você vai fazer para afinar a tua nota? Por isso que é legal você empurrar bastante a... Já tá bom? Você empurrar bastante, porque se você precisar baixar a afinação, é só você puxar. Então você vai com o teu afinador eletrônico conferir. Então, né, essa nota aqui, nem sei qual é. Acho que é um Fá. Então, se ela está muito baixa, você vai tentar diminuir. Se ela estiver extremamente baixa, você vai ter que cortar um pedaço. Então isso aqui é uma possibilidade que você pode usar. Vamos ver. Não, isso aqui. E aqui você tem... Você pode construir até uma nota mais aguda, que também tem um limite, né? Ó, já está no limite, menor do que isso não vai ser legal. E você amarrar tudo, você pode fazer uma flauta de pan, ou você pode trabalhar você fazer uma oficina, né? Não tem uns tubos que as professores de musicalização usam, que você compra que são importados, que a pessoa bate no chão e ele tem uma nota. Então eles fazem uma roda e cada um tem uma nota, eles constroem melodias. Isso aqui você pode também usar para fazer isso. Cada um tem um tubo desse, um está com tubo no Fá, outro tubo no Mi, outro tubo no Dó. Então você já tem um material legal para você fazer. Agora, se você quiser fazer uma flauta de pan que dá mais ou menos quase 1,8 octavas, aí você vai precisar ter um pouquinho de habilidade manual. Porque aí você pode fazer igual essas flautas aqui, que são flautas andianas. Na verdade, a flauta de pan é um instrumento que tem no mundo inteiro, que ele foi criado em várias culturas. Esse padrão de flauta é o padrão de flauta dos Andes, normalmente a flauta com 2 fileiras. Mas a flauta de pan tinha na Grécia, tinha em quase todas as civilizações do mundo, né? Porque a partir do momento que descobriram que soprar um tubinho de bambu de vários tamanhos tem sons diferentes, eles passaram a agrupar isso e até um dia conseguirem fazer isso numa sequência mais ou menos ordenada de sons, que foram as escalas. Então essas flautas aqui, elas têm um amarrado legal, assim, pô, você tem uma ripa, você vai amarrando um por um, você pode fazer esse trabalho. Agora você vai ter uma flauta de pan muito grande, muito limitada, mas é uma possibilidade. Então aqui a gente tem as flautas de pan que a gente chama de sanfonhas, que é um nome espanhol, mas no Aymara se chama sico. E aqui os instrumentos que a gente usa para tocar música andina, o charango. Aqui também outro charango de Potosí, que é um charango pequenininho. Ali atrás o charango ronroco, que ele é uma invenção do grupo Caracas, de 1984. E aqui um quatro, um instrumento muito, muito comum na música da Venezuela. E aqui a gente tem as chapchas, que são instrumentos de percussão, feitos com unha de animal, alguns dizem unha de lhama, unha de cabra, unha de porco. Tá.
mas que tem uma sonoridade legal. É muito comum, você encontra isso muito barato nas lojas lá em La Paz, lá no Mercado das Bruxas, lojas de instrumentos. Mas aqui no Brasil, assim, você comprar pela internet, pô, né, de lá, tá sendo muito caro, depois já foi bem mais barato. Então, voltando aqui, se a gente tem a flauta que toca, você tem várias notas, né, dó e ré, me parece. Você poderia agrupar isso e fazer, né, quem sabe, um xilofone de vitamina C. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é fixar o seu tubo. Então tudo bem, né? Aprendemos, né, como você fazer um tubo longo. Então você, entre o primeiro e o segundo tubo, você vai fazer uma abraçadeira. Por exemplo, aqui eu uso fio de cobre rígido, daquele mais grosso, que hoje em dia está cada vez mais raro, que não estão usando mais isso, mas pode ser encontrado em ferro velho, em sucata. Então você vai pegar o tubo, você vai fazer a abraçadeira. Como é que você vai fazer a abraçadeira? Você vai fazer assim, ó. Você vai apertar bem, vai torcer. Ó. Você sentiu que ficou apertado? Você tem a abraçadeira. Então agora você vai pegar, vai botar a abraçadeira aqui no segundo, que já que ele está apertado, ele já faz segurar aqui para o primeiro. Então você tem um dispositivo de fixação do teu tubo. E aí, se você pegar um pedaço de madeira e fizer vários furos e passar esse grampo várias vezes, ele vai ficar bem fixo. Você não deve amarrar o tubo direto na madeira, porque a madeira rouba o som. Isso aqui imaginando uma estrutura de madeira. Então isso aqui deu ideia de fazer um xilofone com esse material aqui. Então a primeira coisa era fixar. Então, depois de várias experiências, até conseguir fazer com que o material, o pedestal, né, o suporte não roubasse o som, cheguei a isso daqui com o material que a gente tem disponível. Aí, o primeiro xilofone que eu fiz, olha, eu fiz vários furos nas madeiras, aí passava, né, a haste aqui, passava lá por trás e, né, fixava. Fixava aqui. Então, partindo desse princípio, né, você vai colocando vários aqui. Ó, você vê que tem vários. Aqui já foi o material pronto. Então, esse daqui, ele tinha um pedestalzinho de madeira. Isso aqui me deu um xilofone de 1,5 oitavas. Aí, um belo dia, eu estava aqui no meu estúdio de trabalho. Aí tem um lugar aqui perto que a galera joga em tudo, joga uns restos, joga umas coisas. Aí tinha, que eu vejo, eu não sei como é que chama, acho que era assim, um dispositivo que você tem de botar cabides, de botar sapatos, que você aumenta a altura, diminui a altura. Quando eu fui ver, ele estava em perfeito estado. Eu falei, esse vai ser o suporte do meu xilofone. Então, a junção de vários tubos, em diversos tamanhos, deu para fazer, né, o que eu gosto de chamar o xilofone efervescente. Eu antes falava que era xilofone Cebiol, né, mas a gente não pode ficar usando o nome da marca. Então esse aqui, ele tem 2,5 oitavas. Então, eu usando aquelas hastes, então aqui, dá pra ver, olha, isso daqui é uma coisa de carregar roupa. Tá perfeito. Então eu fiz uns furos aqui na haste horizontal, e em cada haste eu passei uma abraçadeira daquela, que eu mostrei como ensina,
e fui fixando os tubos. Tudo bem, ele ainda está em acabamento, precisa, né, fixar mais, assim, com mais firmeza, porque alguns tubos ficam mudando de lugar. Mas aqui a gente já tem umas possibilidades de trabalhar muita coisa legal, inclusive com vozes diferentes. Então, para quem é percussionista e está acostumado a tocar marimba, xilofone, pô, tira isso aqui de letra. Então aqui tenho, né, além de tudo, ele é cromático, né? Tem o dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol. Então só uma demonstraçãozinha aqui. Dá para você tocar 4 vozes, 3 vozes. E se você de repente consegue fazer, né, uns 3 ou 4 desses para você da oficina, agora sim, vai demorar muito esse daqui. O que eu tinha de 2 oitavas, que tinha um pedestalzinho, uma vez eu levei ele para a escola, as crianças fizeram questão de contar, ele tinha 93 tubos. As crianças, todas as turmas que eu levei, eu tinha 10 turmas, todas as turmas eles fizeram questão de contar os tubos. Cheio, tem quantos tubos aqui? Eu falei, olha, tem 93. A gente vai conferir. E eles contaram. Aqui tem muito mais do que isso. Aqui deve ter, cara, pelo menos aí uns 150 tubos. Ah, eu consumi essa vitamina C toda? Não, eu tenho, sabe, meus colegas de trabalho sempre levam para mim, tá? Tem um monte de gente que leva, isso lá na escola também, quando eu trabalhei lá, eles também sempre levavam para mim. Ainda assim, demorou um tempo para juntar, mas, né, você não tem a, né, a sonoridade de um xilofone desse né, profissional, mas olha, você tem uma definição de nota, você tem uma definição, que é uma coisa legal de você fazer na prática musical, que é a prática de você cantar e tocar em terças. Inclusive que é muito comum em alguns estilos de música. Dá para o Natal também? Dá para o Natal. Então, você tem muitas possibilidades aqui que dá para você fazer uma educação, iniciação musical bem legal com o trabalho desse aí. Bom, gente, chegamos ao fim. Esse é o último vídeo da nossa série Transforme seu lixo pela música. Mas você pode assistir os outros vídeos aqui do canal, que são vídeos que falam de concepção de musicais, concepções de pedagogia, leitura musical, né, a partitura, um montão de coisa. Né? Daqui a pouco eu volto para o canal também para continuar postando os vídeos da sequência. Também tem muita coisa lá de ritmo. Né? Acesse o canal. Então, gente, eu quero aqui agradecer, né, a audiência de todos e agradecer ao governo do estado do Rio de Janeiro por essa iniciativa.